Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Amém. Vamos começar esse dia juntos, pensando um pouquinho na palavra dele. Essa semana eu tenho pensado um pouquinho sobre a importância do equilíbrio, da gente ter equilíbrio, tanto na vida como no estudo da palavra de Deus, na visão que a gente tem que ter das Escrituras Sagradas. E hoje eu queria pensar um pouquinho com você num texto do apóstolo Paulo, que está no livro de Filipenses, no capítulo 2. Vamos lá, vamos ler esse texto juntos. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Bom, esse texto fala a respeito de algo surpreendente. O apóstolo Paulo está falando algo aí que se a gente pensar bem, a gente pode ter material para muita meditação. Porque ele está dizendo que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que é preciso que a gente encontre um equilíbrio na nossa visão, na nossa compreensão de como Deus age em nós. Porque ele está falando de um aspecto da salvação que diz respeito a cada um de nós. A transformação da nossa alma, da nossa mentalidade, das nossas emoções, dos nossos afetos. Isso tem a ver conosco, a transformação pessoal nossa tem a ver conosco. Precisa ter cooperação nossa, porque senão Deus não age em nós. Para falar sobre isso, eu preciso falar para você que a salvação é dividida em 3 aspectos. Nós fomos salvos de uma vez por todas, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos no futuro. Esses 3 aspectos são perfeitamente compatíveis com todo da Escritura Sagrada. Quando a palavra de Deus diz que nós fomos salvos, passado, significa que em Jesus ele realizou toda a obra redentora de uma vez por todas. Que através do seu Espírito ele regenerou o nosso espírito, aqueles que creem em Jesus, que nascem do Espírito, têm seus espíritos restaurados de uma vez por todas, completos e perfeitos. Os espíritos dos remidos em Cristo Jesus é um espírito perfeito. Então esse aspecto da salvação é passado, ele já foi, já aconteceu em cada um de nós que somos de Jesus Cristo. Portanto, este é o aspecto da salvação que já foi. Nós fomos salvos. Porém, existe um outro aspecto da salvação que diz respeito à nossa alma e não ao nosso espírito. A nossa alma não foi regenerada. A nossa alma precisa de transformação diária pela renovação da nossa mente. A nossa alma está num processo diário de mudança, de progressão, com a graça e com o Espírito Santo de Deus. Então, quando se diz respeito à alma humana, nós podemos dizer que nós estamos sendo salvos diariamente, de glória em glória, para a honra e glória do Senhor. E Paulo, nesse texto de Filipenses, está se referindo especificamente a esse aspecto da alma, quando ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Eu vou falar já sobre isso. Deixa só eu falar sobre o aspecto futuro. Existe um terceiro aspecto da salvação, que diz que nós seremos salvos. Quando? Quando o nosso corpo for restaurado de uma vez por todas. No futuro, a palavra de Deus promete que Deus irá transformar o corpo de cada um de nós, que somos de Cristo, num corpo glorioso, sem pecado, sem mácula, sem defeito. Será um corpo espiritualizado, um corpo espiritual. Então esse aspecto ainda não aconteceu também. Nosso corpo sofre, o nosso corpo adoece, o nosso corpo tem fraqueza. Então esse aspecto da salvação é o aspecto futuro da redenção total do ser, quando Deus restaurar o nosso corpo físico. Então eu quero focalizar no aspecto 2 da salvação, nesse aspecto que nós estamos sendo salvos na nossa alma. E neste aspecto, queridos, é um dos aspectos mais primordiais para que você possa entender que você precisa vitória, porque a tua vitória está nesse aspecto. O teu espírito não precisa de vitória nenhuma, porque ele já é vitorioso.
está unido com Cristo, né? O teu corpo um dia será restaurado totalmente, mas hoje você tem que se preocupar com a transformação diária da tua alma, das tuas emoções, dos teus pensamentos e dos teus afetos, do teu coração. Amém? Isso é alma, não é espírito, isso é alma. E Paulo está falando algo aqui que eu sempre que leio esse texto percebo o quão grande era o entendimento desse homem, apóstolo Paulo. Porque ele está dizendo para mim e para você o seguinte, em outras palavras: Jesus é o nosso Salvador, mas somos nós os operadores da salvação de Jesus em nós. Olha que coisa maravilhosa. Não basta dizer, Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu preciso dizer, Senhor, Tu és o meu Salvador, e portanto agora pela fé eu vou operar a Tua graça em mim. Eu vou operar o Teu poder em mim. Porque se eu não fizer isso, o Espírito Santo não pode entrar na área emocional minha, não pode entrar na área mental minha, porque eu não dou licença para Ele, eu fecho para Deus. Então agora é o ponto do equilíbrio. Neste ponto nós precisamos ter equilíbrio, porque a gente vive pedindo coisas para Deus que é da nossa alçada fazermos. A gente pede assim, Deus, transforma o meu coração. Não, transforma você o teu coração. E Deus capacita. É errado falar assim, Senhor, me dá mais alegria. Não. A palavra de Deus diz, alegrai-vos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A Bíblia diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por que está dizendo isso? Porque não é Deus que me alegra, sou eu que me alegro nele. E se eu não operar essa alegria, se eu não tomar atitude, se eu não me levantar, se eu não bater a poeira, se eu não sacudir o pó, se eu não tirar as coisas negativas da minha cabeça, o diabo vai fazer uma festa na minha alma. Eu não vou ter a vitória que Deus está me prometendo. Não adianta dizer que Jesus é o meu Salvador, mas eu não estou operacionalizando essa salvação em mim. Eu não estou dando atitudes corretas ao Espírito Santo para que ele haja em mim. Então, nesse sentido, seria correto a gente dizer o seguinte: Jesus é o meu Salvador, mas sou eu que opero a salvação dele em mim, na minha alma. Quando se trata desse territóriozinho delineado por esse corpo, por essa mente humana, eu tenho que entender que sou eu o operador, sou eu que estou no volante, no comando das chaves, sou eu que operacionalizo isso em mim. Deus não extrapola os limites da minha soberania pessoal e não extrapola o seu limite pessoal. Pastor, o que significa isso? Significa a tua vitória total na vida. Se você entender que você precisa de um equilíbrio aí, para que Deus opere todos os potenciais do Espírito em você, desde que você coopere com Ele, você terá resolvido todos os problemas da tua alma, do teu coração, do teu temperamento mau, do teu excesso de raiva, do teu mau humor quando você levanta, dessa tua chatice crônica. Você terá resolvido isso para sempre, porque você agora vai operacionalizar em você o amor, a graça, a felicidade, a alegria sobrenatural de um Deus que habita em você e que não depende de circunstância, não depende de pessoa, não depende de dinheiro para ser estabelecido em você. É você que estabelece isso pela graça de Deus. Uau! Isso é revolucionário. Mas você precisa de equilíbrio nisso. Porque não é Deus que opera em você sem que você opere nele. O apóstolo Paulo diz claro nesse texto: opere isso, porque é Deus que opera em você. Ok? Quando você opera, Deus capacita. Quando você dá a forma, Ele enche. É uma cooperação. Aleluia! Que haja um cair de fichas em muita gente, que haja uma abertura de olhos para essa realidade, porque as igrejas estão lotadas de gente que não deslancha na vida espiritual, apenas esperando que Deus um dia faça um milagre da transformação. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, venha, eu não consigo mudar.
Senhor, eu não consigo deixar esse vício. Mentira, você pode pelo poder do Espírito Santo, porque é Deus que opera em você quando você começa a levantar a sua atitude, dizer eu posso, de hoje em diante eu não vou mais viver desse jeito, porque o Senhor é que opera em mim, o querer e o efetuar. Amém? Deus te abençoe nesse dia, querido. Eu quero orar com você, porque isso é fundamental para que você tenha vitória na sua vida interior. Esse assunto eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas e horas, porque eu acredito que isso é uma das coisas que os crentes mais têm dificuldade, é entender que eles têm a chave na mão de operar Jesus neles. Você é um salvador teu. Quando você opera a salvação de Jesus em você, você acaba se salvando com a salvação do Salvador. Você precisa entender isso. É você que se salva. É o que Paulo está falando. Opere a tua salvação com a salvação do Salvador. Não é você o Salvador, mas você está no volante desse trator divino que Ele colocou em você. Aleluia. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é tão gloriosa, é tão revolucionária. E às vezes a gente não entende, Senhor, a gente não cai a ficha, porque a gente é lerdo, a gente não tem revelação. A gente está esperando que o Senhor faça todas as coisas de maneira soberana em nossas vidas, enquanto a gente fica sentado e não toma posição nenhuma, a gente não opera aquilo que o Senhor manda operar, a gente fica ranzinza, sofrendo no canto, quando o Senhor manda a gente operar amor, o Senhor manda a gente operar alegria. Pai, em nome de Jesus, pelo amor de Cristo, transforma a mente de todos os que estão ouvindo essa verdade hoje, porque isso é evangelho puro, é evangelho do reino que eu estou falando aqui, Senhor. É a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de vitória na vida de todos os que me ouvem, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Levante a cabeça e opere a tua salvação hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.